Tiago estava transmitindo ao vivo no Instagram quando, sem mais delongas, olhou diretamente para a câmara e disse com voz firme, embora o coração batesse acelerado: "Eu tenho um namorado. O nome dele é Rafael e eu o amo mais do que tudo nesta vida." Em menos de 30 segundos os comentários explodiram na tela como uma avalanche de emojis, corações e exclamações de choque enquanto o contador de seguidores saltava de 12.000 para 120.000 em questão de minutos. A transmissão, que começara como uma simples atualização sobre a vida na Universidade de Lisboa, transformou-se num momento que mudaria tudo para sempre. Tiago sentiu um alívio misturado com medo ao desligar o celular, mas já era tarde. O vídeo viralizava por todo o país e além. Ele caminhou devagar pelo campus da Universidade de Lisboa sob o sol quente de maio, sentindo os olhares dos colegas que antes o viam apenas como o hot popular, o rapaz de cabelos castanhos ondulados, sorriso fácil e corpo definido que todos queriam seguir nas redes. Agora aqueles mesmos olhares carregavam curiosidade, surpresa e, em alguns casos, julgamento silencioso. Tiago sentou-se num banco perto da biblioteca, tentando respirar fundo e recordar como tudo começara 2 anos antes, quando Rafael aparecera na mesma turma de literatura portuguesa. Rafael era diferente, quieto, de olhos verdes profundos e uma inteligência que o fazia brilhar nas discussões sobre Camões e Pessoa sem nunca buscar holofotes. Naquele primeiro dia Tiago sentira um aperto estranho no peito ao vê-lo defender uma interpretação moderna de um soneto, algo que nenhuma garota com quem saíra antes conseguira despertar. Os dias seguintes foram de conversas casuais no café da faculdade, risadas compartilhadas sobre filmes e uma amizade que crescia devagar. Tiago ainda namorava uma garota chamada Ana na época, mantendo as aparências porque era o que se esperava do hot da turma, um influenciador com 20.000 seguidores que postava fotos de viagens e festas. Mas toda noite, ao voltar para o pequeno apartamento em Alfama, ele pensava em Rafael e no modo como o olhar dele parecia entender segredos que Tiago nem admitia para si mesmo. A crise de identidade começou ali, sutil como uma correnteza subterrânea. Ele questionava porque o toque acidental de Rafael na mão durante uma discussão sobre livros o deixava mais vivo do que qualquer beijo de Ana. A família em Porto era tradicional, o pai engenheiro e a mãe professora esperavam que ele se casasse com uma boa moça e desse netos. Tiago sabia que confessar seria como lançar uma bomba, mas o segredo pesava cada vez mais. Certa tarde, depois de uma aula chuvosa, Rafael convidou-o para um passeio no Jardim Botânico. Caminharam em silêncio entre as árvores antigas até que Rafael parou e disse simplesmente: "Eu sinto que você também sente algo aqui." Tiago não respondeu com palavras, apenas segurou a mão dele por um segundo longo, o suficiente para perceber que não havia volta. Naquela noite no apartamento de Rafael em Bairro Alto eles conversaram até o amanhecer sobre medos, sonhos e o que significava ser gay em Portugal. Apesar de o país ser um dos mais progressistas da Europa, ainda havia famílias como a dele que viam aquilo como falha. Tiago voltou para casa ao amanhecer com o coração cheio, mas a mente em turbilhão. Ele começou a postar menos fotos com Ana e mais stories vagos sobre reflexões pessoais, e os seguidores notaram a mudança sem entender. Agora sentado no banco do campus, Tiago sorria sozinho, lembrando daqueles primeiros momentos. O celular vibrava sem parar com mensagens de apoio de desconhecidos e algumas de amigos próximos que diziam: "Estamos contigo." Mas ele sabia que o verdadeiro teste viria em casa, quando ligasse para os pais. Rafael mandou uma mensagem simples: "Estou orgulhoso de você, vamos enfrentar juntos." Tiago levantou-se, sentindo pela primeira vez que talvez aquela confissão não fosse o fim, mas o começo de algo maior. O sol de Lisboa brilhava mais forte e ele caminhou em direção à estação de trem, pensando no futuro que acabara de abrir. A viagem de trem para Porto durou 3 horas e Tiago passou todo o tempo revivendo mentalmente as últimas semanas com Rafael. Eles haviam construído uma relação secreta cheia de pequenos gestos, caminhadas noturnas pelas ruas estreitas de Lisboa, jantares em restaurantes escondidos e conversas profundas sobre o futuro. Rafael estudava História e sonhava em tornar-se professor, enquanto Tiago equilibrava os estudos de comunicação com a vida de influenciador. A pressão social era constante, colegas comentavam sobre as garotas que supostamente ele namorava e Tiago sentia-se preso numa máscara que agora rachava. Na faculdade ninguém suspeitara até o dia da live, mas agora os rumores corriam como fogo. Alguns amigos verdadeiros como Sofia e Pedro ligaram para apoiar, dizendo que sempre souberam que ele era especial. Chegando em Porto, Tiago encontrou os pais à mesa de jantar, o pai com o jornal aberto e a mãe servindo o bacalhau tradicional. Ele respirou fundo e contou tudo, começando pela live e terminando com o nome de Rafael. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O pai levantou-se sem dizer palavra e saiu para o jardim, enquanto a mãe chorava baixinho, perguntando: "Por que, filho, por que agora?" Tiago explicou que esconder-se o consumia por dentro, que Rafael não era uma fase mas o homem que o fazia sentir completo. A conversa durou até madrugada, com lágrimas, recriminações e finalmente um abraço hesitante da mãe que disse: "Precisamos de tempo para entender." O pai não falou mais naquela noite, mas Tiago viu nos olhos dele uma mistura de decepção e confusão que doía mais que qualquer insulto. De volta a Lisboa no dia seguinte, Tiago encontrou Rafael no café habitual perto da universidade. Eles se abraçaram longamente, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes. Rafael disse que a família dele em Coimbra era mais aberta, a mãe já sabia e o pai apenas pedira para serem felizes. Aquela diferença de aceitação fez Tiago refletir sobre como o ambiente moldava as pessoas.
Na universidade, o reitor chamou Tiago para uma conversa privada elogiando a coragem, mas alertando sobre possíveis reações de alunos mais conservadores. Alguns professores evitaram olhar para ele, mas a maioria ofereceu apoio silencioso. Os seguidores no Instagram continuavam a crescer, agora ultrapassando 200 mil, e mensagens de jovens de todo Portugal chegavam diariamente contando suas próprias histórias de luta interna. Tiago começou a responder a algumas delas, sentindo que sua confissão criava uma corrente de esperança. No entanto, nem tudo era positivo. Um antigo amigo de infância chamado André postou um story indireto questionando se Tiago estava apenas buscando atenção, e isso gerou uma onda de comentários negativos. Tiago sentiu o peito apertar, mas Rafael lembrou que a verdadeira força vinha de dentro, não das telas. Eles passaram o fim de semana juntos em Sintra, explorando os palácios antigos e conversando sobre planos para o futuro, talvez uma viagem juntos após a formatura. Tiago percebeu que pela primeira vez na vida ele não precisava fingir. A identidade que antes era fonte de vergonha tornava-se agora fonte de orgulho. Ao voltar para o apartamento, ele abriu o laptop e leu dezenas de mensagens de apoio de outros rapazes gays que diziam ter ganhado coragem graças a ele. O peso da responsabilidade era grande, mas também inspirador. A semana seguinte trouxe mais desafios. Na aula de marketing, o professor pediu que Tiago fizesse uma apresentação sobre influência digital e ele decidiu falar abertamente sobre como a autenticidade atrai seguidores verdadeiros. Os colegas aplaudiram de pé e Sofia abraçou-o forte, dizendo que ele era um exemplo. Rafael esperava-o na saída com um sorriso que iluminava tudo. Eles caminharam de mãos dadas pela Avenida da Liberdade pela primeira vez em público e Tiago sentiu que o mundo não desabara. Pelo contrário, parecia abrir-se. Os seguidores agora chegavam a 300 mil e marcas começaram a contactá-lo para campanhas inclusivas. Mas Tiago sabia que o caminho ainda tinha curvas perigosas, especialmente quando o pai ligou pedindo uma conversa séria no fim de semana. O encontro com o pai em Porto foi tenso, mas transformador. Eles caminharam pelo Douro à beira-rio, o homem mais velho finalmente admitindo que o choque viera mais do medo do que do preconceito. Ele contara que na juventude conhecera um amigo que sofrera discriminação e não queria o mesmo para o filho. Tiago ouviu com paciência e explicou que os tempos mudaram, que Portugal tinha leis de casamento igualitário e que Rafael o fazia feliz de verdade. No final, o pai apertou-lhe o ombro dizendo: "Vamos tentar, filho, passo a passo." A mãe já preparava um jantar para conhecer Rafael no mês seguinte. Tiago voltou para Lisboa leve como nunca, sentindo que uma barreira familiar caíra. Na universidade, a notícia da live continuava a ecoar. Um grupo de estudantes conservadores organizou um abaixo-assinado contra a visibilidade LGBT no campus, mas foi rapidamente contra-atacado por uma petição maior liderada por Sofia e outros amigos. Tiago manteve-se neutro, concentrando-se nos estudos e na relação. Rafael e ele comemoraram 6 meses juntos com um piquenique no Parque Eduardo VII, onde trocaram olhares cheios de promessas. Os seguidores passaram de 500.000 e Tiago começou a usar a plataforma para compartilhar mensagens sutis sobre saúde mental e aceitação sem nunca forçar nada. Uma noite ele recebeu uma mensagem privada de um rapaz de 17 anos de Braga que dizia estar pensando em sair do armário. Graças ao exemplo dele, Tiago respondeu com cuidado, oferecendo apenas escuta, e isso reforçou sua sensação de propósito. No entanto, a traição veio de onde menos esperava. André, o antigo amigo, publicou um vídeo antigo gravado em segredo durante uma festa onde Tiago e Rafael se beijavam discretamente no canto. O vídeo viralizou e gerou uma onda de hate comments chamando Tiago de falso e oportunista. Rafael ficou furioso, mas Tiago decidiu não responder com raiva. Em vez disso, fez outra live explicando calmamente que a privacidade era importante, mas que agora escolhera a verdade. A live atraiu mais de 100 mil espectadores ao vivo e os seguidores dispararam para 800 mil. Muitos influenciadores LGBT de Lisboa e Porto manifestaram apoio público e Tiago sentiu que a crise fortalecia sua voz. Rafael e ele passaram uma semana difícil, mas unida, conversando sobre limites e confiança. Tiago aprendeu que o crescimento vinha também dos erros dos outros e que perdoar não significava esquecer. Eles visitaram o Mosteiro dos Jerónimos de mãos dadas e Tiago sentiu uma paz profunda ao olhar para as torres que testemunhavam séculos de história. A família de Rafael convidou-os para Coimbra no fim de semana e o contraste de aceitação total fez Tiago valorizar ainda mais o progresso lento com os próprios pais. De volta à rotina universitária, ele apresentou um trabalho sobre comunicação inclusiva que recebeu nota máxima e elogios do professor. A vida parecia equilibrar-se entre desafios e vitórias. Os dias seguintes trouxeram convites para podcasts e entrevistas sobre diversidade. Tiago aceitou apenas um, recusando os demais para manter o foco nos estudos. Rafael orgulhava-se dele e os dois planejavam uma viagem curta para o Algarve nas férias de verão. Tiago percebia que o aumento de seguidores não era apenas números, mas pessoas reais que encontravam inspiração. Uma mensagem de uma mãe de Lisboa dizendo que conversara com o filho gay graças à live dele tocou profundamente. Ele começava a entender que sua jornada pessoal tornava-se coletiva. O verão chegou quente e luminoso e Tiago e Rafael pegaram o trem para Faro. A viagem foi cheia de risadas, planos e momentos de silêncio confortável.
No Algarve alugaram um pequeno apartamento com vista para o mar e passaram dias caminhando pelas praias desertas de manhã cedo. Rafael falou sobre o desejo de lecionar em uma escola pública e Tiago confessou que talvez quisesse usar a influência para projetos sociais em vez de apenas ganhar dinheiro. Uma noite enquanto o sol se punha no oceano eles se abraçaram e Tiago sussurrou que nunca imaginara ser tão feliz. Mas ao regressar a Lisboa uma nova tempestade se formava. André reapareceu pedindo desculpas em uma mensagem longa explicando que agira por ciúme e insegurança própria. Tiago encontrou-o em um café e ouviu o relato completo. André admitiu ter sido pressionado por familiares conservadores e que agora buscava terapia. O perdão veio devagar mas sincero e Tiago sentiu que fechar aquele ciclo era parte do crescimento. No entanto, a universidade anunciou um evento de diversidade e convidou Tiago como palestrante. Ele hesitou mas Rafael encorajou dizendo que sua voz importava. A palestra foi emocionante. Tiago falou sobre medo, identidade e esperança sem mencionar nomes específicos e o auditório lotado aplaudiu de pé. Em casa os pais finalmente conheceram Rafael em um jantar tenso no início mas que terminou com risadas quando o pai contou histórias antigas de Porto. A mãe abraçou Rafael e disse que via o filho mais feliz do que nunca. Tiago sentiu lágrimas nos olhos ao perceber que o amor verdadeiro derrubava barreiras. Os seguidores agora ultrapassavam 1 milhão e marcas internacionais enviavam propostas. Tiago recusou a maioria escolhendo apenas campanhas que promoviam a inclusão real. Uma crise pessoal surgiu quando um professor sugeriu que a visibilidade poderia afetar suas notas mas Tiago defendeu-se com argumentos sólidos e ganhou o respeito da turma. Rafael e ele discutiram o futuro, morar juntos após a formatura, talvez adotar um gato e viajar pela Europa. Tiago percebeu que a jornada não era só sobre sair do armário mas sobre construir uma vida autêntica. Uma mensagem de um jovem de Aveiro que tentara o suicídio mas encontrara força na história dele fez Tiago chorar sozinho no banheiro. Ele respondeu com empatia e marcou um café virtual para conversar. Esses momentos mostravam o impacto real. O verão terminou com uma festa pequena organizada por Sofia onde amigos antigos e novos brindaram à coragem de Tiago. No entanto, uma dúvida interna permanecia. Tiago questionava se a fama não estava mudando sutilmente, se ele ainda era o mesmo rapaz ou se os números o definiam. Rafael ajudou-o a refletir durante longas caminhadas pelo Chiado dizendo que o verdadeiro Tiago brilhava mais forte agora. Eles decidiram fazer uma pausa nas redes por uma semana para reconectar-se e o exercício trouxe clareza. Tiago voltou mais centrado, pronto para o último ano da universidade. O último ano universitário trouxe intensidade acadêmica e emocional. Tiago mergulhou nos projetos finais enquanto mantinha o equilíbrio com Rafael. Eles adotaram um gatinho chamado Lisboa e o pequeno apartamento em Alfama ganhou vida nova. Os pais visitaram várias vezes e o pai até pediu conselhos a Rafael sobre livros de história. A aceitação familiar completa trouxe paz que Tiago nunca imaginara. Na universidade ele formou um grupo de apoio para estudantes LGBT e organizou oficinas de comunicação inclusiva que atraíram dezenas de participantes. Os seguidores se estabilizaram em 1,5 milhão e Tiago usou a plataforma para campanhas de conscientização sobre saúde mental na comunidade gay. Uma parceria com uma ONG portuguesa permitiu-lhe visitar escolas em zonas rurais e falar discretamente sobre diversidade. Rafael terminou a tese com distinção e recebeu uma oferta de emprego em Lisboa como professor. Eles celebraram com uma viagem à Madeira onde caminharam pelas levadas e conversaram sobre casamento no futuro. Tiago percebeu que o amor deles crescera além da paixão inicial, tornando-se parceria verdadeira. Uma crise final surgiu quando uma revista sensacionalista tentou expor detalhes privados da relação. Tiago recusou comentários e focou na resposta positiva, postando apenas uma foto simples deles dois no jardim botânico com a legenda "Amor é amor". O apoio do público foi esmagador e a revista recuou. Tiago sentiu que aprendera a proteger o que importava. Na formatura ele discursou brevemente sobre a autenticidade e o auditório aplaudiu longamente. Os pais Rafael e amigos estavam na primeira fila. Meses depois Tiago e Rafael mudaram para um apartamento maior em Campo de Ourique. Tiago lançou um podcast sobre histórias de crescimento pessoal que rapidamente ganhou ouvintes fiéis. Rafael começou a lecionar e os dois construíram uma vida calma e plena. Tiago olhava para trás e via que a confissão inicial fora o catalisador de tudo. Ele ainda recebia mensagens de jovens inspirados e respondia sempre que possível. A jornada ensinara-lhe que o medo inicial dava lugar à força quando se escolhia viver com verdade. Numa noite tranquila no terraço com vista para Lisboa, Tiago segurou a mão de Rafael e sorriu. O Otto que um dia escondera tudo agora vivia abertamente e inspirava outros a fazerem o mesmo. A cidade brilhava abaixo deles e o futuro parecia infinito. Você acha que a visibilidade nas redes sociais realmente cura o conflito interno de identidade ou apenas cria uma ilusão temporária de aceitação? Verdadeiro ou falso?